eu sou escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e hoje eu quero compartilhar com vocês as técnicas, as dicas e as estratégias que eu usei para ser aprovado ainda na minha primeira tentativa. Fala pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Pedro e, como você já viu, eu sou escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Eu fui aprovado no concurso de 2024, aquele certame que foi anulado e que teve duas provas, ou seja, eu prestei o concurso duas vezes. E hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu fiz para eu ser aprovado, mesmo sendo a minha primeira vez prestando esse concurso, e para você poder entender tudo que eu fiz, aquelas coisas que eu acredito que foram o meu diferencial e aquilo que eu não repetiria na minha preparação, o que eu mudaria, o que eu faria de diferente, o que eu manteria, o que eu traria de novo na minha preparação, para que você possa aí se preparar da melhor forma possível e fazer uma preparação muito boa para esse concurso, que é um concurso excelente aqui no estado de São Paulo. E uma coisa importante que eu acho que é bom deixar bem claro: o normal não é passar na primeira tentativa. O normal é tentar várias vezes, fazer uma, duas, três vezes a prova, até conseguir ter um bom resultado. Meu resultado foi um resultado que foge da regra da maioria, mas que eu acredito que eu tive alguns pontos da minha preparação que foram essenciais para eu conseguir alcançar esse resultado logo de primeira. E vale a pena ressaltar que, apesar de ser a minha primeira vez prestando um concurso do TJ, eu já tinha prestado outros concursos antes, inclusive já tinha sido aprovado e nomeado e já era servidor público desde os meus 19 anos. Eu acho importante compartilhar isso porque muitas pessoas colocam: eu fui aprovado de primeira no concurso do TJ, mas não trazem que eles já tinham uma bagagem de outros concursos, e isso conta muito para a nossa preparação. Então, apenas para você entender, apesar de eu ter estudado em escola pública toda a minha vida, o meu ensino fundamental, eu tive aulas de matemática com uma professora muito boa, então eu já tinha uma base muito bem consolidada em matemática. Português foi uma matéria que eu precisei estudar quando eu comecei a estudar para concursos, mas mesmo assim não é comparado com o caso de muitas pessoas que às vezes não tem base nenhuma, precisa começar do zero, e aí você precisa entender que você vai precisar de uma preparação um pouco maior se você se enquadra nesses casos de que tem uma base muito fraca e não vai ter como passar logo de primeira, ou talvez vai ter que estudar muito mais tempo, e isso é completamente normal. Então vamos lá. O edital do concurso do TJ de 2024 saiu, se eu não me engano, ali por volta de meados de maio do ano de 2024, e eu já tinha prestado um concurso um pouco antes desse edital sair, que foi o concurso ali da Câmara de Santo André. Eu prestei ele em fevereiro, e assim que eu prestei esse concurso, eu já migrei com os meus estudos para o TJ, porque o edital estava quente, estava perto de sair. Por esse motivo, eu comecei a estudar de fevereiro e fui ali até setembro, que foi a data da primeira prova, e depois até novembro, que foi a data da segunda prova. Antes disso, eu já tinha prestado alguns concursos de prefeituras, por exemplo. Eu era servidor público ali na Prefeitura Municipal de Cajamar. Eu já tinha ocupado lá os cargos de auxiliar de farmácia e de secretário de escola. E já tinha prestado alguns outros concursos de prefeitura também. E num concurso que eu prestei ali na Prefeitura Municipal de Jundiaí, eu lembro que eu percebi que a minha base de português estava um pouco fraca, que era uma matéria que eu precisava reforçar bastante. E aí eu fui fazer o curso de português da professora Adriana Figueiredo para eu poder construir uma base muito sólida em língua portuguesa, que eu sabia que ia agregar em todos os outros concursos que eu fosse prestar depois. Português é uma matéria que cai em praticamente todos os concursos de todas as áreas, na administrativa, na área de tribunais, na área de controle, na área fiscal. São todas áreas que caem em português, então eu sabia que eu precisava ter uma base sólida. E aí eu comprei ali o curso de português da professora Adriana Figueiredo e comecei a construir a minha base bem antes de sair o edital do TJ São Paulo. Matemática era uma matéria que, como eu já citei, eu já tinha uma base boa desde ali do meu ensino fundamental. No meu ensino médio eu precisei ali reforçar as coisas de ensino médio, mas ainda assim não foi algo que eu tive grandes dificuldades. Então matemática era uma matéria que eu já tinha conseguido inclusive gabaritar em alguns concursos. Nesse concurso de secretário de escola, de auxiliar de farmácia, que eu prestei ali em Cajamar, eu gabaritei. Em alguns concursos da Fundação VUNESP, que é a banca do TJ, eu já tinha gabaritado, como por exemplo nos concursos de Jundiaí.
Então era uma matéria que eu não tinha uma base muito fraca, então foi uma matéria que, vamos dizer assim, eu precisei estudar um pouco menos para o TJ. Agora, raciocínio lógico, como é uma matéria que, apesar de ter um pouco a ver ali com a matemática, tem algumas regras diferentes, eu estudei completamente pelo YouTube, com aulas gratuitas do professor Felipe Loureiro, e basicamente foi ali o que me ajudou a ter uma base bem consolidada também em raciocínio lógico, não tive grandes dificuldades, e eu acho o raciocínio lógico uma matéria extremamente importante, porque quando você compreende ali a lógica das coisas, ela é uma matéria que te ajuda às vezes até em outras matérias. Às vezes você consegue resolver uma questão de matemática porque você consegue perceber a lógica. Às vezes você nem sabe muito bem como arma ali a conta, como faz ali a resolução da questão mesmo, mas por você conseguir ter uma lógica ali por trás, você consegue matar as questões. Pessoal, eu acabei de perceber que o microfone estava desligado, mas eu dei uma olhada no vídeo e vi que o som estava bom, então por isso eu não vou regravar, mas se você tiver alguma dificuldade em ouvir, pode deixar aqui nos comentários que eu tiro a sua dúvida, falo de novo o que foi que eu falei no vídeo, para poder ficar tudo muito bem claro para você. Já a informática é a matéria que eu mais considero que foi o meu calcanhar de Aquiles. É uma matéria que eu não gosto de estudar, o estudo não me apetece muito, então por isso eu tive um pouco mais de dificuldade, mas eu fiz o curso do professor Fernando Nishimura. Foi o curso que mais me ajudou ali a me desenvolver em informática. Atualidades foi uma matéria que me mostrou algo muito importante nesse concurso. Na primeira prova, eu negligenciei muito atualidades porque eu falei, pode cair qualquer coisa, é algo muito abrangente para se estudar, então eu deixei de lado. Cheguei na prova, zerei atualidades, foi a única matéria que eu não consegui acertar nenhuma questão na primeira prova. Quando a prova foi anulada, eu falei, agora eu preciso fazer um curso de atualidades. Aí eu comprei o curso do professor Rodolfo Gracioli e me ajudou muito em atualidades. Eu acertei 2 questões na segunda prova, mas dava para ter acertado 3 muito facilmente. E tudo o que tinha lá na segunda prova, o professor tinha dado no curso dele, e as que eu não acertei foi por bobeira mesmo. Então, atualidades me mostrou o quanto é importante não negligenciar nenhuma matéria. Inclusive, essa é uma das dicas que eu vou dar daqui a pouco. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí o seu like e não esquece de ficar até o final, porque eu ainda vou dar algumas dicas do que eu fiz, do que eu faria, do que eu mudaria e do que eu continuaria fazendo nos meus estudos. Agora, as matérias de direito, essas sim eu comecei a estudar completamente em pós-edital, porque os concursos que eu já tinha prestado antes, por serem concursos da área administrativa, não caíam muitas coisas de direito, quando caíam era uma lei ou outra, e caíam mais administração pública, arquivologia, gestão de documentos, então as matérias de direito eu precisei estudar em pós-edital. E um detalhe importante é que eu não tenho formação em direito, na época do concurso eu nem fazia nenhuma graduação, e é muito importante isso para te motivar, porque muitas vezes a gente olha um concurso desse nível e a gente pensa que só estudantes de direito ou pessoas formadas em direito conseguem passar, conseguem alcançar a aprovação, e não. Se você não é estudante de direito, se você nem faz faculdade, acredite, esse concurso é sim para você, você vai conseguir sim passar, vai dar tudo certo, e no final você vai ver o quanto valeu a pena todo o seu esforço e toda a sua dedicação. Então, pessoal, eu tinha esquecido de informar, mas com essa preparação, na primeira prova, a que foi anulada, eu teria feito 87 pontos, e na segunda prova eu fiz 81 pontos, o que foi o suficiente para eu ficar na classificação de número 183, que pode parecer muito, mas foi o suficiente para eu ser nomeado na segunda leva de nomeados, porque o concurso do TJ nomeia muito, e aí eu fui nomeado em julho de 2025. Então vamos lá. As matérias de direito em geral, eu estudei com o curso do NEAF Concursos, um cursinho excelente, que me ajudou muito na minha preparação. A única matéria de direito que eu tive que estudar à parte foi Direito Processual Civil, porque eu não gostava muito do professor, não estou falando que o professor é ruim, pelo contrário, ele é excelente, mas eu não me identificava muito com a didática dele. E aí Direito Processual Civil foi uma matéria que eu fui construindo meu próprio material, porque é uma matéria bem densa, fui assistindo os tópicos que eu me identificava mais com alguns professores com eles, também comprei um cursinho à parte só de Direito Processual Civil, mas no geral eu fui construindo meu próprio material e foi algo que funcionou muito bem. Na primeira prova eu consegui gabaritar Direito Processual Civil, e na segunda prova eu só errei uma das 7 questões que tem na prova. Inclusive,
Eu pretendo gravar aulas de Direito Processual Civil e postar de graça aqui no YouTube. Essa semana mesmo eu já vou postar aula de impedimento e suspeição, totalmente de graça e com material grátis também, para você que talvez não se identifique com nenhum professor ou não tenha condições de pagar um cursinho e tem interesse em estudar para o TJ. Então já aproveita, se inscreva aí no canal porque eu pretendo trazer mais conteúdos voltados para esse concurso. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica que eu daria para você que está estudando para esse concurso, que está se preparando para qualquer concurso na verdade, seria para você não negligenciar nenhuma matéria. Talvez você não se identifique com matemática, talvez você não goste muito de direito processual civil, mas não negligencie nenhuma matéria. Às vezes, um ponto que você conseguir fazer naquela matéria já vai fazer total diferença entre a sua aprovação ou a sua reprovação, ou até mesmo entre você ser chamado rápido ou você demorar mais para ser chamado. A segunda dica é: trabalhe com os seus pontos fortes. Se você sabe que você se destaca muito numa matéria, que você consegue ir muito bem nela, você tem que estudar ela ao ponto de você falar: não, eu quero gabaritar essa matéria na prova. Isso foi o que eu fiz, por exemplo, com Direito Constitucional e Direito Administrativo, e eu consegui gabaritar nas duas provas. E Matemática e Raciocínio Lógico, eu consegui gabaritar na primeira prova, e na segunda prova eu errei algumas questões porque eu deixei para fazer por último, por achar que por eu ser muito bom iria dar tempo. No final acabou não dando muito tempo, mas eu sabia que eu tinha essas matérias como ponto forte e eu investi nelas para eu conseguir ganhar pontos que seriam decisivos na minha aprovação nessas matérias. Outra dica que pode parecer até um pouco controversa, mas eu acredito que é uma dica essencial, é: dê muita atenção para os seus pontos fracos. Assim como você não pode negligenciar nenhuma matéria, você tem que pegar aquilo que você tem mais dificuldade e falar: não, eu preciso entender no mínimo o básico disso para eu não errar aquela questão que é fácil. Às vezes tem questão de matemática que pode vir muito fácil na prova e você errar só porque você falou: ah, não, eu não gosto de matemática, não vou estudar, não vou trabalhar isso. Mas é muito importante que você dê uma atenção para os seus pontos fracos. Ponto importantíssimo e que eu acredito que foi um dos meus maiores acertos nesse concurso, não fique trocando de material. O seu material, se minimamente ele for um material ali que cai na sua prova, trabalhe com ele do começo ao fim da sua aprovação. Só se você vê mesmo que o material é muito ruim, que você não vai dar conta de ir bem com aquele material que você troca. Se não, continue com o seu material do início ao fim. Esse é um dos maiores erros que os estudantes de concurso cometem. Ver que abre ali uma promoção de uma assinatura vitalícia de um cursinho e querer comprar, ver que a pessoa falou que outro cursinho é melhor, ir lá e trocar, mas você tem que saber trabalhar com o material que você tem nas suas mãos. E a última dica que eu posso te dar, mas não menos importante, é: estude em pré-edital. Se você começa a estudar em pré-edital, você consegue aproveitar muito bem as outras dicas que eu te dei, porque você consegue perceber quais são seus pontos fracos, no que você é muito bom, seus pontos fortes, e você consegue trabalhar melhor isso. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor. Tem gente que está estudando para o concurso desse ano, ou que talvez vá sair no ano que vem, já desde que passou a última prova no ano passado. Então é muito importante que o quanto antes você conseguir estudar, melhor. Não fique esperando o material ideal, a oportunidade ideal. Estude com o que você tem agora. Se você não tem dinheiro para investir no material, veja aulas gratuitas no YouTube, veja materiais gratuitos que o pessoal divulga no Instagram. É muito importante que você comece a estudar com o que você tem. E você começando a estudar com o que você tem, depois você consegue ir aprimorando aos poucos e investindo em materiais melhores com o passar do tempo, mas é importante que você comece. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as dicas que eu queria trazer aqui para vocês. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos, as aulas que eu pretendo trazer. Compartilhe com alguém que está estudando para esse concurso. E é isso, valeu, até a próxima.